Olá pessoal, então vamos continuar aí a resolução daquela prova, daquela prova de 2016 da FCC, para a gente ver aí as tendências da FCC, fazer com que você, que seja aluno do Atitude, você não consiga jamais errar a questão da FCC aí de contabilidade, não só de contabilidade, de todas as matérias, Aluno do Atitude é aluno, é aluno excepcional aí que não vai errar nada, Então vamos lá, pessoal. Então no dia 1º de 12 de 2014, uma empresa contratou um empréstimo no valor de 30 milhões. A taxa de juros contratada foi de 1,5%. Questão adora cair esse tipo de coisa aí. E o pagamento do empréstimo será feito da seguinte forma. O principal será pago integralmente a uma única parcela que vencerá em 1/12 de 2010. Isso é importante, porque você pode, pagar o principal logo, dentro de pouco tempo, pagar no final, pagar junto com as prestações, você ir amortizando o principal, junto com os juros, e os juros serão pagos trimestralmente, com a primeira parcela vencendo em 1/3 de 2015. O valor das prestações, o valor das parcelas de juros a serem pagas trimestralmente é R$ 1.370.351,25. A empresa pagou adicionalmente, na data da obtenção do empréstimo, despesas relacionadas com o contrato no valor de R$ 1 milhão. Sabendo-se que a taxa de custo efetivo da operação é 1.577, ao mês o valor do saldo líquido apresentado no balanço patrimonial de 31/12 de 2014 para o passivo relativo ao empréstimo obtido foi em reais. Pessoal, olha só, você está tomando 3 milhões, mas como teve aquele custo de transação, é comum esse tipo de questão, Então no ativo, na realidade, vai entrar, não é 30 milhões, vão entrar 29 milhões. E naquele momento do empréstimo, o valor que aumenta o ativo é igualzinho ao valor que aumenta o passivo. Por que, Silvio, é igual? Porque naquele momento, pessoal, não tem despesas financeiras, não tem receita, não alterou o PL, o valor que aumentou o ativo aumenta o passivo. Então aqui você vai ter uma dívida, que eu não sei quanto é, quando eu incorporar aqueles juros, e aqui eu vou ter encargos a transcorrer, que eu também não sei. Aqui eu tenho um valor da dívida, aqui eu tenho o valor dos encargos, mas eu sei que essa diferença, juros menos encargos, a dívida menos encargos, vai ser quanto? 29 milhões. Isso naquele momento lá que você tomou o empréstimo, certo? Olha só por que essa taxa efetiva é maior. Porque você está tomando 30 milhões, Aí os juros que você está tomando lá, os juros da instituição financeira foi 1,5. Mas como ele cobrou aquela taxa de transação, aquele custo de transação, na realidade você está tomando 29. Por isso que essa taxa efetiva é maior, certo? Beleza. Então, é comum esse tipo de questão. E ele quer saber o passivo lá no segundo período. O passivo no segundo período vai ser igual ao passivo no primeiro período, certo? Olha só, o passivo no primeiro período, menos se ele pagou alguma amortização, menos o que foi amortizado do empréstimo, mais a despesa financeira. Então isso aqui vale para tudo, essa fórmulazinha que Silvio desenvolveu, Como assim, Silvio, P2? Eu quero saber o passivo no momento que tomou o empréstimo era quanto? Era 29 milhões, Esse é o P1. Então o passivo 2 vai ser igual ao passivo 1, 29 milhões, menos o que foi amortizado. Isso era se você tivesse alguma coisa amortizada, mas ele falou que só vai ser pago tudo no final. Então a amortização aqui vai ser o quê? 0. Mais a despesa financeira. Como é que eu calculo a despesa financeira, Silvio? A despesa financeira vai ser aquele valor ali que entrou mesmo, efetivamente, 29 milhões, vezes a taxa efetiva, que foi quanto? 1,577%. Logo, nós vamos ter uma despesa financeira de quanto? 457.330. Esse é o valor da despesa financeira, Então, o segundo passivo vai ser igual ao primeiro, que você tinha, 29 milhões, 29 mil, mais quanto? Mais 457.330. Portanto, o segundo passivo vai ser igual a 29.457.330. Certo? A alternativa correta quanto? Letra C. Sim, vai ser muito fácil, mas eu queria entender mais a lógica da coisa. Pessoal, olha só. Isso é 29 milhões, que é o valor da dívida, menos esse encargo a transcorrer, que eu também não sei qual foi o valor total lá dos encargos, não me interessa. Mas com o passar de um ano, de um ano aí, ou passar de um ano, é um ano que ele fala, ou um mês, eu nem sei, É um mês, com o passar de um mês, que foi 1/12 de 2014. Com o passar de um
uma parcela daquele valor aqui de encargos a transcorrer que está ali dentro vai se transformar em despesa. E qual é aquele valor que vai se transformar em despesa? Vai ser 29 milhões vezes 1,57, deu 457.330. Então esse valor aqui dos encargos a transcorrer, ele vai diminuir. Certo? Ele vai diminuir. Ele vai diminuindo em quanto? Em 457.330. Se você diminui uma conta retificadora do passivo, o passivo ele vai aumentar naquele valor. Então, ó, vai ficar 29 milhões mais aquela parcela do encargos a transcorrer que estava ali dentro, que foi pro resultado quanto? 457.330 foi o que nós fizemos. Então isso aqui é sempre o passivo 2 igual ao passivo 1 menos, porque ele poderia dizer que era amortizando prestações, aí você tinha que ver quanto foi amortizado ali para você abater, para achar o passivo. Mas como ele falou que só vai pagar tudo no final, a amortização foi 0. Então o passivo 2 é igual ao passivo 1 mais a despesa financeira. Entenda por que mais, né? Por que, Silvio? Porque a despesa financeira estava ali no encargos e ela se transformou em despesa, diminuiu os encargos, logo aumentou o passivo. Beleza? Portanto, alternativa correta, letra C. Agora mais uma. A empresa Problemas Gerais S.A. apresentou no balanço patrimonial publicado em 31/2/2013 o saldo de 560 mil na conta de provisões, cuja composição era a seguinte. Tinha lá o saldo de 560 mil, tá aí, ó. 200 mais 360. No final de 2014, a empresa reavaliou a situação dos processos a qual estava respondendo em 2013 e identificou 2 novos processos judiciais surgidos em 2014. As informações sobre os diversos processos em 31/12 são os apresentados na tabela abaixo. Com base nessas informações, o efeito líquido causado no resultado de 2014 da empresa Problemas Gerais S.A. relacionado às provisões necessárias foi. Essa aqui você vai fazer de macete, né? Olha só, ele tinha quanto de provisão aqui, Silvio? 560 mil, né? Aí vai ter uma provisão, essa provisão trabalhista, ela continua provável, mas o valor agora vai ser quanto? Vai ser 160. Então você teria que fazer o quê? Estornar uma parte dela de 200 para quanto? Para 160. Essa de tributário, possível. Possível você não constitui, você teria que reverter toda essa provisão. Possível, você não ia constituir, porque é possível. Você constitui quando é o quê? Provável. E essa aqui é ambiental provável, você não tinha, você vai constituir. Então como é que eu dou a dica para você? Você tinha provisão de 560. Aí você olha aqui o que é que você precisa. Se você tem mais de que você precisa, você vai ter uma receita, porque você vai reverter. Se você tem menos, você vai constituir, vai ter uma despesa. Aí olha aqui, provável 160, vou constituir, né? Teoricamente, eu vou ter que ter uma de 160. Possível que eu não vou constituir nada. Possível, eu não vou constituir nada. Provável de 80, eu vou ter que ter uma lá de 80 mil. Portanto, eu tinha 560. Eu tinha 560 em 2013. Tinha 560 de provisão e eu vou precisar quanto, Silvio? Eu vou precisar somente 240. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou estornar quanto aí desse negócio aí, né? Olha, ele disse, né? Eu vou, ó, com base nessas informações de efeito líquido causado no resultado da... Eu vou pegar, se eu tinha 560 e só preciso 240, eu vou reverter. Vou reverter quanto de provisão? 320 mil. E quando você reverte essa provisão, isso vai gerar o quê? Uma receita. Vai ter que impacto no resultado, efeito líquido no resultado, um efeito positivo. Vai aumentar o lucro enquanto em 320 mil. Portanto, aumento de 320 mil, a alternativa correta, letra B de bola. É isso que você não pode perder tempo aí com esse tipo de questões, né? Então, olha quanto tinha, olha o que é que você vai precisar e ver. Se o que você vai precisar é maior do que o que você tinha, você vai ter que constituir despesa, vai diminuir o lucro. Se o que você tinha é maior, você vai ter, reverter, isso vai gerar uma receita. Beleza, né? Então, vamos lá. Questão 8. A empresa Produtos Gerais S.A. apresentou no balanço patrimonial de 31/12/2014 a seguinte composição para o patrimônio líquido. Capital, 8 milhões, reserva legal, 1.400.000, reserva estatutária, 500 mil, reserva para contingência, 300 mil, patrimônio líquido, 10.200. No ano, a empresa apurou um lucro líquido de 4.800.000 e constituiu as seguintes reservas: reserva legal e reserva estatutária. Beleza. O fundamento econômico para a reserva de contingência não mais existe, você vai ter que fazer o quê? Reverter.
Sabemos que o Estatuto não define um critério para cálculo de dividendos, Estatuto omisso. Vai ser o quê? 50% do lucro ajustado. O valor dos dividendos que deverão ser evidenciados no passivo. Isso é diferente. Evidenciado no passivo são os dividendos obrigatórios. Porque se sobrar saldo ainda, você tem que constituir de dividendos complementares. Mas esses não ficam no passivo, esses ficam dentro do PL, aguardando a aprovação. Beleza. Então vamos ver aí logo, né? Qual foi o lucro? O lucro, se foi 4 milhões e 800. Vamos constituir a reserva legal. Reserva legal é 5% do lucro líquido, 5% de 4 milhões 800 mil, que isso vai me dar 240 mil. Beleza, eu tenho que ver se cabe essa reserva legal. A reserva legal não pode ultrapassar o quê? 20% do capital social, né? Então você tem 8 milhões, 20% vai dar o quê? 1 milhão e 600 mil. Você já tem 1 milhão e 400. Olha só, eu já tenho, ó, o máximo que eu vou poder ter de reserva legal é 1 milhão, a reserva legal que eu tenho, mais o que eu vou constituir, tem que dar no máximo quanto? 1 milhão e 600 mil. Só que eu já tenho 1 milhão e 400 mil. Então o máximo que eu vou poder constituir de reserva legal é quanto? É 200 mil, certo? Para que não ultrapasse os 20% do capital social, já sei que vou constituir reserva legal de 200 mil. Então pronto, vamos colocar aqui. Reserva legal, 200 mil. Aí tem reserva estatutária, ele me disse que é 10% do lucro líquido sem qualquer dedução. Então vai ser 10% de 4 milhões e 800 mil, que vai dar 480 mil. Teve uma reversão da reserva de contingência. Ele disse que teve uma reserva de contingência lá que não foi utilizada, portanto ela vai ser revertida. 300 mil vai ser revertida. Beleza. Ah, se você calculou essa reserva estatutária, calculei, né? Calculei, mas vai interessar para os dividendos mínimos? Não, né? Então vamos lá. O lucro ajustado vai ser igual. O lucro líquido do exercício, 4 milhões e 800 mil, menos reserva legal, menos reserva de contingência, que não teve, mais reversão da reserva de contingência. Então, menos 200 mil de reserva legal, não teve reserva de contingência, mas teve uma reversão aqui de quanto? De 300 mil. Portanto, o lucro ajustado vai ser igual 4.800 com mais 4 milhões e 900 mil. 4 milhões e 900 mil. Mas esse foi o lucro ajustado. Como o estatuto é omisso, os dividendos vão ser 50% do lucro ajustado. 50% de 4 milhões e 900, que isso vai me dar quanto? 2 milhões 450 mil. 2 milhões 450 mil, portanto, a alternativa correta aí é a letra D de dado. Questão tranquila, né, que você saber aí, eu botei aqui a reserva estatutária só para você entender. Ah, Silvio, se ele me perguntasse os dividendos complementares, aí você ia ter que pegar aqui e olha só, o lucro foi quanto? Foi 4 milhões e 800, teve uma reversão de quanto? De 300 mil, destinou para a reserva legal 200 mil, destinou para a reserva estatutária 480 mil, certo? Não foi isso? Destinou e destinou para dividendos quanto? 2 milhões 450 mil. O resto que sobrar aqui vai sobrar um determinado valor. Isso, como não teve destinação, né, não pode ficar no saldo de lucros acumulado, isso vai ser destinado de dividendos complementares, mas não vão figurar no passivo. Ok? 2 milhões 450, alternativa correta, letra D de dado. Questão 9. A empresa Alimentação para Todos S.A. adquiriu 80% das ações com direito a voto da companhia Bom Sabor S.A. O preço pago pela aquisição foi de 440 milhões. E a Alimentação para Todos passou a deter o controle da companhia Bom Sabor. Sabe-se que o valor registrado no PL da companhia Bom Sabor era, na data da aquisição, 40 milhões. E que o valor justo líquido dos ativos identificáveis era de 45 milhões. Os valores totais reconhecidos no grupo investimento, no balanço individual e no grupo do intangível. Questão típica de prova da FCC, né? Ele comprou 80 e pagou quanto? Pagou 40 milhões. Beleza. Qual era o valor do PL da empresa? O PL da empresa era 40 milhões. E os ativos líquidos identificáveis era quanto? Era 45 milhões. Se ligue aqui, ó. Então você está comprando 80% disso aqui, né? Então você está comprando 32 milhões. Você está levando, né, 80% disso aqui. Você está levando 36 milhões.
a diferença entre o valor pago e a participação nos ativos líquidos identificáveis, é isso que a gente chama de mais-valia. Então, uma mais-valia de quanto? Uma mais-valia de 4 milhões. E 36 milhões, e ele pagou quanto? 40 milhões. O valor pago foi 40 milhões. A diferença positiva entre o valor pago e a participação nos ativos líquidos é o que a gente chama de goodwill. Certo? Que no demonstrativo individual ele compõe o investimento e no demonstrativo consolidado ele vai lá para o intangível. Então já sei que esse negócio aqui é 4 milhões. Agora eu quero saber o valor do investimento. Como é que vai ficar, Silvio? A gente vai ter um investimento, vai ter uma parte que é participação no PL da empresa, que vai ser quanto? 32 milhões. A outra parte vai ser goodwill, que vai ser quanto? 4 milhões. E a outra parte vai ser mais-valia, que vai ser quanto também? Vai ser 4 milhões, certo? Portanto, nós vamos ter aí quanto, Silvio? 40 milhões. Toda vez que você tiver goodwill e tiver mais-valia, o valor pago vai ser o próprio valor do investimento. Ó, aqui o investimento é tudo. É 32, é 4, vai ser mais 4, 40 milhões, certo? Esse é o valor do investimento. Certo? Se tiver goodwill e mais-valia, o valor pago, eu já sei aqui, ó, o valor pago vai ser o valor do investimento. Portanto, a alternativa correta, letra E. Beleza. Questão 10, né? Ele fala aí, uma empresa aplicou parte de seus recursos no valor total de 360 mil em diversos ativos financeiros. As aplicações foram realizadas no dia 1/12/2015 e as características de cada instrumento financeiro adquirido, bem como a classificação feita pela empresa quanto ao objetivo em relação a cada ativo são representados na tabela abaixo. Aí vem aí, título, mantido até o vencimento, venda futura e venda imediata. O que é que muda? Mantido até o vencimento, ele vai ser avaliado pela curva. A gente vai reconhecer os rendimentos obedecendo ao regime de competência. Ele não é avaliado ao valor justo. Se for venda imediata e venda futura, serão avaliados ao valor justo. Beleza. E o que é que muda? Que um vai para o resultado, venda imediata, e venda futura vai para aquela conta ajuste de avaliação patrimonial. Ele disse que aplicou parte no valor total em diversos ativos, né? A aplicação foram feita conforme abaixo. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber, vamos lá, o valor total que afetou o resultado da empresa em 2015 decorrente das 3 aplicações apresentadas na tabela anterior em reais. Então, esse título aqui diz mantido até o vencimento, ó, mantido até o vencimento com o valor de 60 milhões, a gente vai reconhecer a taxa de juros dele. 60 mil, 2%, isso vai ser o quê? Uma receita financeira. 2% de 60 mil vai dar quanto? Vai dar 1.200. A gente só reconhece isso, ele não é avaliado a valor justo. Então já tem lá no resultado 1.200. Perfeito. Esse outro título disponível para venda futura, a gente também vai reconhecer, ó. Né? Disponível para venda futura. Ele tem que valor? 140 mil. Perfeito, a gente vai reconhecer uma receita financeira dele de quanto? De 1,6%. 1,6% de 140 mil, nós vamos ter, vai dar quanto? Vai dar 2.240. 2.240 de receita financeira, só a gente confirmando aqui o cálculo, né? 2.240 de receita financeira, 2.240, ou seja, é 1,6 em cima, né, daquele valor ali de 160 mil, que vai dar 2.240. Ok, beleza. Então a gente já tem aqui no resultado, o que, pessoal? Já tem aqui no resultado 2.240 e já tem 1.200. Mas tem aquele outro título de 160 mil. 160 mil, né? Ele vai ter o rendimento e depois ele também vai ser avaliado a valor justo, ó, 160 mil. Ele vai ter uma receita financeira, né? Ah, Silvio, ele não já poderia, né? Olha só, 160 mil, ele vai estar com 164.800, né? Vai. A gente vai reconhecer nele, isso aqui, 1,3, né? E que ele vai de 160 para quanto? 160, a gente vai ter ali, né, destinado à venda imediata, né? 160 vezes 0,3, a gente vai ter ali 2.080, né? 2.080 aqui, ó. 2.080 de receita financeira desse título. Beleza.
Só que esse título ficou com que valor? Com 162.080. 162.080. Só que esse título, pessoal, ele, né, como ele é mantido, é destinado à venda imediata, ele vai ser avaliado pelo valor justo. Então ele tem que ficar com um valor de 164.480. 164.480 não, 164.800. Ele tem que ir para 164.800. Certo? Então a gente vai ter que aumentar esse título. Vai aumentar esse título. E vai aumentar esse título em quanto, Silvio? Vai aumentar esse título em 2.720. 2.720. E a contrapartida disso aqui, ó, a contrapartida desse título, ele tem que ser avaliado a valor justo, porque é destinado para venda imediata. Aí essa contrapartida, se fosse venda futura, como foi o anterior, por isso que a gente não pegou, que não ia para o resultado. Ele é avaliado a valor justo? É, mas essa contrapartida vai para ajuste e avaliação patrimonial, não vai interferir no resultado. Agora, esse aqui não, esse aqui vai para o resultado, vai vir aqui também como uma receita, um resultado financeiro ali de quanto? De 2.720. Certo? Então, em relação a esse título aqui, nós vamos ter quanto? 5, né? Nós vamos ter 4.800. 4.800 correspondente aqui a esse título que foi para venda futura. Então, aí nós temos 3 títulos, né? Primeiro foi de quanto? O primeiro foi de 1.200. O segundo foi de quanto? O segundo foi de 2.240 e esse foi de quanto? De 4.800. Portanto, um impacto no resultado, a gente poderia, por exemplo, aqui, ter inclusive uma despesa financeira, né? O ajuste, o valor justo ser negativo, mas não teve nada disso. Então, 1, 2, 3, de 4, 7, 7, 8, né? 8.240, é isso mesmo, 8.240. Portanto, alternativa correta aí, letra A. Beleza? Então, pessoal, aí o que é que acontece? Aí nós fizemos as 10 questões aí, certo? E aí no próximo encontro aí, a gente conclui aí a resolução dessa prova, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus aí e com atitude tudo vai dar certo.